Olá! Boa noite! Olá, Sara, boa noite. Boa noite, enfermeira Carmen. Antes de mais, muito bem-vinda. Tenho muito Obrigada. gosto em estar aqui consigo. Vida atarefada, eu sei que andou num lufa-lufa para estar aqui connosco, por isso, muito obrigada. É Obrigada eu. realmente um prazer. Enfermeira Carmen, felizmente, tem muito trabalho, tem muito reconhecimento. É aqui, enfermeira especialista de saúde materna e obstétrica, certo? Certíssimo, certíssimo. Pronto, muito bem. E, enfermeira Carmen, nós realmente tivemos a sorte de estar aqui consigo, a convite também da Dana Cycle, porque hoje o tema então será menstruação. Se calhar começávamos mesmo pela pontinha, pelo início. Enfermeira Carmen, o que é a menstruação? Bom, a menstruação é a escavação do endométrio, portanto, o interior do nosso útero, quando nós não vamos utilizá-lo, ou seja, nós ovulamos e se esse óvulo não for fecundado, o interior do nosso útero ele vai se preparando para receber esse óvulozinho e se ele não for fecundado, o que vai acontecer é que ele vai sair e vai escamar e isso é o fenómeno que nós chamamos de menstruação. Portanto, é bom falarmos de menstruação, mas o que potencia ou o que origina é a ovulação, ok? Então é muito importante, a ovulação é um fenómeno muito importante no ciclo menstrual. Certíssimo. E, enfermeira Carmen, eu sei que hoje estará aqui connosco muitos dos seus seguidores, um público muito especial, muitas Uhum. mamãs. Eu também sou mãe de uma menina Oh, que tem agora 2 anos e informação é poder. uhum. E se calhar é importante também para, por exemplo, quem é mãe de meninas, perceber aqui um bocadinho quando é que surge a menstruação e que cuidados devemos e podemos ter. Então, esta que nós chamamos de menarca, a primeira vez que aparece a menstruação, ela pode surgir ali por volta dos 12, 13 anos, algumas meninas até mais cedo e outras também um bocadinho mais tarde. Portanto, vai depender aqui um pouco, mas isto é a média, na verdade. Também é bom recolhermos a história das mães para perceber quando é que foram as suas menarcas e perceber aqui também quando é que pode ser esta menarca das meninas. É importante que nós desde o início, Sara, não passemos medo, não passemos esta coisa, esta história do nojo, da vergonha de menstruarmos e de não darmos aqui também um bocadinho esta sensação de que, ai, agora já menstruas, já és crescida, agora já podes És ter uma bebés, já senhora. és uma senhora. Às vezes as meninas só têm 10 anos quando menstruam e elas não Exatamente. fazem ideia do que isso é um peso enorme e temos que parar um bocadinho com essas questões também relacionadas à menstruação e às meninas. Então eu acho que esta vir já dos pais, um bocadinho esta educação prévia e esta informação e boas associações também ao período, à menstruação, a este ciclo menstrual é importante, porque a mulher consegue perceber como é que está a sua saúde através da observação do seu ciclo menstrual. E, portanto, a menstruação diz-nos muito sobre a nossa saúde, diz-nos até como é que correu aquele mês a nível de stress, se eu me alimentei bem, se eu dormi bem, se eu descansei bem. Então, ensinar a estas meninas que o ciclo menstrual é um espelho que elas têm do seu corpo e que fala com elas e para elas saberem identificar. Para isso, precisamos que as mães e os pais saibam e também lhes dê esta informação e, portanto, trazê-las às vezes à casa de banho para explicar o que é um penso, para explicar o que é um copo menstrual, esclarecer as dúvidas delas é muito importante mesmo. E estamos a falar aqui de meninas, porque é no corpo das meninas, mas isto também é muito importante ser trabalhado nos rapazes, porque muitas das vezes estas questões do sujo, de desinformação, vem muito da parte também dos rapazes e, portanto, quem não tem irmãs, enfim, ou é só um menino ou só meninos lá em casa, as mães e os pais também têm aqui esta missão importante de passar aos meninos o que é isto da menstruação, precisamente para eles saberem e um dia, quando forem pais, ou um dia, quando tiverem numa relação, se tiverem uma relação com uma menina, saberem o que é esta questão e os cuidados a ter. E isto, na verdade, é informação importante para toda a gente da sociedade. É verdade, está aí um ponto muito, muito interessante, porque realmente acaba por ser uma educação para toda a família, não é? Uhum, Ninguém pode ficar muito de fora, há sempre assim um tabu associado, não é? sim. Acaba por ser um peso grande para as meninas.
os pais às vezes também não sabem muito bem como Que lidar, como fazer? abordar, como o que fazer, não é? Mas se calhar aqui realmente com calma e com assertividade, abordar mesmo o assunto Sim. e Há dar livros apoio. muito interessantes também, adequado à Ok, idade das crianças, também pode ser algo interessante. Eu acho que as escolas também têm um papel importante nesse sentido, mas acima de tudo os pais em casa, desde o início, irem explicando, normalizando, eu acho que é fundamental mesmo. muito bem. Enfermeira Carmen, se calhar também pedia-lhe ajuda para quebrar aqui alguns mitos também associados. Uhum. Como, por exemplo, as dores menstruais são normais? Não são normais. Isto é algo que nós precisamos mesmo Ok, de falar com as mulheres e com as meninas, porque estamos também numa sociedade em que, ok, tens dor, toma um comprimido que já passa, não investigamos muito estas causas e é importante nós percebermos o que é que está por trás de uma dor menstrual. Às vezes pode ser pelo estilo de vida, outras vezes pode ser situações mesmo e patologias. Várias questões aqui associadas, portanto é preciso investigar, há profissionais que nos podem ajudar, nomeadamente os fisioterapeutas pélvicos, também a parte da nutrição pode nos ajudar bastante aqui no controlo da desmenorreia, portanto destas dores menstruais, e portanto não é considerar que é normal, não devem ser incapacitantes, devem ser investigadas, sem dúvida nenhuma. ok, porque realmente, por exemplo, que sinais de alerta é que nós devemos ter, por exemplo, para considerar se uma hemorragia é normal ou se já estará acima do normal? Porque isso é muito importante e há aí muita coisa Sim. associada que grave, não é? E que muito Uhum. relevante e que precisamos ter aí um sinal de alerta. Claro, a quantidade, não é? Agora, repare, se uma menina sempre teve um fluxo bastante abundante e de repente aumenta, eu acho que esta comparação tem que ser feita com a própria, não com outras Claro. meninas. Portanto, se o fluxo menstrual aumenta, se há saída de coágulos, a própria cor do sangue, nós sabemos que no início deve ser assim, aquele vermelhinho bonito, e depois vai ficando cada vez mais acastanhado, porque vai ficando oxidado e portanto sai assim mais acastanhado. Não é suposto ter perdas de sangue a meio do ciclo, ok? Portanto, isso também é Ok. importante saber. E eu acho que os coágulos é muito importante também estarmos atentos. A saída de coágulos, que às vezes achamos que, ok, é normal porque o sangue coagulou, mas isso também nos diz muito sobre esta saúde da mulher e a saúde hormonal. E isto está tudo interligado, às vezes até aqui impactos com a tiroide, com as suprarrenais, isto é muito importante nós investigarmos e olharmos. Claro que nós não precisamos de saber isto, precisamos é de olhar, perceber que temos, para fazer a triagem do problema e depois encaminhar e falar com os nossos profissionais de saúde para ajudar e para resolver a situação, claro, quando há necessidade de intervir. Claro, claro que sim. Enfermeira Outra Carmen, coisa, Sara, sim. desculpe, outra coisa que eu não falei, lembrei-me agora, é o spotting. O spotting é aquelas borras de café Ok, antes de sim. menstruar ou até mesmo, lá está, a meio do ciclo. Este spotting também tem que ser avaliado, está bem? Porque Ok, supostamente a menstruação é para vir. É para vir e ok. chegou. Chegou e Exato. ela está ali. Se eu começo a ter umas perdazinhas de sangue pequeninas, assim, aquela borra de café, muitos dias, mais do que 2 dias antes do período vir efetivamente, também é de investigar, está bem? Ok. Também é aí um sinal de alerta. Uhum. Enfermeira Carmen, há pouco falou-nos aqui que até era, a menstruação refletia aqui um bocadinho mesmo a nossa alimentação. Em- Como é que podemos aqui, com a alimentação, interferir aqui realmente na nossa menstruação? Bom, Que impactos é que tem? o ciclo constrói-se desde o início, não é? Não é só na menstruação que eu tenho que ter cuidados. Isto tudo se constrói desde o início, desde a fase da ovulação, não é? Claro que Portanto, sim. é preciso termos essa consciência também. Mas alimentos mais anti-inflamatórios, como o gengibre, a curcuma, podem ajudar. Nós nesta fase, já um bocadinho antes de menstruar, já temos também uma necessidade energética aumentada, portanto vamos querer mais comidinhas e comidas de conforto, isso também é muito importante e está tudo bem, mas por exemplo, excessos de açúcar podem também dificultar, bebidas alcoólicas, portanto isso tudo pode Ok. mexer aqui um bocadinho com este nosso sistema e pode potenciar, por exemplo, até falta de hidratação
também, pode potenciar aqui um bocadinho estas questões. E depois também o estilo de vida, como o sono, o stress, nós sabemos que também tem aqui uma implicação grande ao longo de todo o ciclo, como é óbvio, mas depois vai-se refletir também nesta questão da menstruação. Portanto, eu acho que temos de ter este cuidado e perceber, eu sei que às vezes esta necessidade energética antes da menstruação e durante pode-nos dar ali para vontades de comer coisinhas, docinhos, etc. Mas o ideal até mesmo, até por exemplo alimentos ricos em magnésio, por exemplo um chocolate negro podemos comer, é interessante, a tal curcuma do açafrão, conseguimos ter aqui muitas comidas boas e interessantes para fazer isto, ou então em versão suplemento, obviamente orientado sempre pelo profissional de saúde que vos orienta e segue, não é? Mas há aqui muitas questões que podemos até ajudar e melhorar esta questão do ciclo todo, mas em especial também da fase menstrual da mulher. Ok. Outra coisa também que eu acho que muita gente já ouviu falar, ou diretamente de um médico, ou alguém, ou conhece alguém que teve este feedback, que é o associar a pílula. A introdução da pílula aqui para, às vezes, associada às dores menstruais. Irmã Sim. Carmen, É muito diga-nos. comum, Sara, é muito comum até mesmo nas meninas, não é? No início da puberdade, nós sabemos que há mais probabilidade aqui das borbulhinhas, etc. E às vezes a recomendação da pílula vem muito nesse sentido também, não é? Nós não nos podemos esquecer que com a toma da pílula nós não ovulamos, logo não menstruamos. O que é que nós temos? Essa perda de sangue não é considerada menstruação, é uma hemorragia de privação, ok? Então, durante aquele período que estamos a tomar a pílula, nós não vamos menstruar. Tá? Se fizermos a toma direitinha, claro. Claro. Pronto. Portanto, aqui, mais uma vez, é tapar o sol com a peneira. Portanto, temos que investigar porque é que existem estas alterações no corpo da menina, da mulher, e não passar só porque sim, tá? Pode fazer sentido em alguns casos, e em alguns casos sim a pílula faz sentido e a nível de terapêutica é uma intervenção que temos que associar, sim, mas a grande maioria é um bocadinho passada só porque sim, porque, olha, para prevenir uma gravidez, que nós sabemos também há outros métodos de o fazer, e atenção, nós estamos poucos dias do mês fértil, Exatamente. ok? Portanto, se a mulher ou a menina tiver este conhecimento também do seu período fértil, da janela fértil, pode tomar precauções e não precisa de estar a fazer também a pílula todos os dias, não é? Claro. Bom, como nós sabemos, e portanto há aqui muitas informações importantes a dar às mulheres e às meninas que estão nesta fase também da sua vida do ciclo fértil, que podem ajudá-las e que não temos que necessariamente recorrer à pílula nesse sentido. Há exceções, claro, que podem fazer sentido, mas aí têm que ser devidamente orientadas. Agora, eu não concordo, Sara, com aquela coisa de chapa 5 para toda a gente, até porque hoje em dia há vários métodos para prevenir uma gravidez, se essa for a questão, Parece o objetivo. além da pílula, exatamente. E depois, se é a questão das dores menstruais, temos que investigar, podemos fazer aqui outras questões também associadas que podem ajudar. Uma das intervenções também muito interessante, que pouco se fala, porque fala-se muito na maternidade, que é a minha área, fala-se mais agora, mas a fisioterapia pélvica também é excelente para ajudar aqui com estas questões das dores menstruais, porque às vezes pode haver de facto aqui um úterozinho que possa estar ali com alguma aderência, com um posicionamento menos positivo. Não é tanto a minha área, portanto não consigo explorar tanto essa parte, mas encaminho para as fisioterapeutas porque fazem um trabalho excelente e pode também ser aqui uma intervenção interessante antes de, por exemplo, avançarmos para esta questão da pílula. E nós sabemos que as meninas, numa fase inicial, esta fase de adaptação do corpo, desta fase hormonal, é muito importante para depois na fase da maternidade, ok? Então estarmos a inibir os ciclos nesta fase, claro que pode trazer consequências no futuro, então temos que pesar bem na balança quando o fazer, por que fazer, se este é um método realmente correto. Não é criar disto um bicho de 7 cabeças, não é, porque às vezes é necessário, mas não prescrever também chapa 5 só porque sim, não é? E às vezes até temos aqui um bocadinho, minha amiga toma esta, eu também vou tomar, não, calma lá, porque as pílulas não são todas iguais, está bem? Isso também é muito importante nós referirmos. Isso é muito importante, até
lá está, eu como mãe, não é? Ainda me falta muito tempo, mas é o que eu digo, o saber não ocupa lugar e, de facto, é importante, eu acho que mesmo para nós, mulheres, termos essa confiança, porque já foi há tanto tempo, não é? E nós, as coisas vão mudando e nós às vezes vamos assim a uma consulta e levamos logo assim com esse diagnóstico, com Exato. essa questão, e se calhar se formos com calma, se procurarmos as pessoas certas, no Sim, fundo, não é? Se calhar conseguimos sim, de uma outra forma abordagem. solucionar a mesma, não é? Mas Exato. Uma abordagem mais integrativa com outros profissionais, não isso, é? Que eu acho que exatamente. trabalho em equipa é muito importante em É verdade, tudo, mas nestas questões claro, da saúde feminina é muito importante mesmo. claro que sim. E Enfermeira Carmen, como especialista aqui realmente na maternidade e aqui com tanta gente de certeza nessa fase, no pós-parto, enfermeira Carmen, o pós-parto é também uma fase para nós muito diferente. Realmente não havendo informação, às vezes até pode assustar, não é? Uhum. Eu acho que é um pouquinho isso. As mulheres, apesar de tudo, eu acho que ainda se devia falar mais entre nós, entre mulheres, não é? Acho que era importante ajudarmos-nos umas às outras e Sim. dar esse tipo de informação. No pós-parto, hum, a hemorragia é grande, Uhum. pode ser variável, certo? No pós-parto nós temos aqui uma fase, portanto, quando sai a placenta nós vamos ficar com umas perdas de sangue que não são menstruação, são lóquios, ok? Estes lóquios podem durar ali 4, 6 semanas, mais coisa, menos coisa, isto vai depender também de cada menina, e nesta altura nós, não é menstruação, ok? Porque supostamente, e depois isto tem variações se a mulher está a amamentar ou não, supostamente não há uma ovulação nesta fase, pronto, só mais para a frente. Se estivermos a amamentar, as hormonas da ovulação já não estão aqui tão ativas, e é como se o corpo nos estivesse aqui a proteger de engravidar, porque temos um bebê para cuidar, então Exatamente. protege-nos também um bocadinho nesse sentido, não é? E ao bebê também. Então, é uma fase em que realmente nós não sabemos quando é que a mulher vai voltar a ovular e a menstruar, isto depende muito até do padrão da amamentação, se é amamentação em horário livre ou não, se Exato. está a fazer, enfim, há aqui muitas nuances no Muitos pós-parto. fatores que É, interferem, de é, é. facto. Agora, na verdade, não temos aqui uma data para o regresso no pós-parto, mas normalmente esta primeira menstruação pode ser um bocadinho mais abundante do que era expectável para aquela mulher. Uhum. Isto às vezes pode ter a ver mesmo com este início, esta questão hormonal, outras vezes as pessoas podem já não se lembrar muito bem de como é que era, porque às vezes só temos o período passado um ano, É então, verdade. mais a gravidez, então às vezes nós já nem nos lembramos bem, mas pode ser um bocadinho mais abundante do que o tradicional. Algumas senhoras até reportam que, ok, está igual, portanto vai depender aqui um bocadinho. Na fase do pós-parto, enquanto temos os lóquios, aproveito já para dar esta dica, Sara, não é conveniente usarmos tampões nem copo menstrual. Claro. Isto, depois na fase de regresso da menstruação, sim, já podem voltar a este método normal e habitual que vocês o fazem de recolha, mas na fase de lóquios, não, também pela questão do risco de infecção, e pode haver ainda Claro, pontos claro. na zona do períneo, o que seja, e Exatamente. portanto não recomendamos. E também a verdade aqui para nós, Sara, é a última coisa que nós pensamos, é enfiar coisas lá para dentro no Ora, aí pós-parto, o que está. queremos é descanso. Tal e qual. Exatamente, não posso concordar mais. Exato, exato, exato. É verdade. E isto, até porque isto acontece, seja parto normal, seja também Sim, cesariana, não é? Às vezes as mulheres pensam, ah, não, mas isso é parto exato. normal, cesariana não. Mas sim, Tem, sim. Todas nós temos lóquios, tudo igual e os é cuidados são os verdade. mesmos. A higiene aqui é muito importante, também na fase da menstruação, mas também nos lóquios, não é? A higiene é importante. Só que o que eu sinto, Sara, é que às vezes as senhoras pecam pelo excesso. E a nossa vagina tem um mecanismo de autolimpeza, portanto, ela é muito limpinha, ela faz este serviço sozinha. Nós não precisamos de andar a pôr coisas lá para dentro para limpar, etc. Nada disso, não é? Então, sim, faz sentido limparmos a parte externa,
que se chama vulva. Sim, podemos limpar com água, enfim, a zona do ânus podemos limpar com algum soluto, algum gel, que seja apropriado para a mucosa, mas lá dentro não fazemos nenhuma limpeza específica, porque a vagina já faz esse serviço e está incluído, meninas, está incluído, Muito bem. não tem que pagar nada extra. Ora, aí está. Nós somos muito Um completas. espetáculo. O ser humano, de facto, surpreende sempre pela positiva, porque realmente temos coisas que nem sabemos e queremos É às vezes verdade. fazer demais sem necessidade, É não verdade, é? é verdade, é sim verdade. Enfermeira Carmen, estamos aqui realmente a convite também da Inner Cycle e aproveitava então para lhe perguntar um pouquinho sobre soluções no fundo de recolha, de Uhum. higiene e de recolha que podemos então aqui usar na menstruação. Eu acho que o mais comum e o que nos vem logo à cabeça são os pensos Claro, descartáveis, não é? Os pensos higiênicos que nós habitualmente encontramos, não é? E somos muito bombardeadas também com essa informação nos mídias e ok, certo, é uma opção. claro. Cada vez mais tenho mulheres que, por exemplo, têm questões até mesmo de alergia a esses pensos e cada vez mais nós temos que pensar também, e estamos mais ativos também nesse sentido, na questão da sustentabilidade. Nós já sabemos que isso tem um Exato. peso enorme também para o nosso planeta, para o meio ambiente e, portanto, já há aqui algumas alternativas. Algumas pessoas também usam o tampão, também é outra alternativa, mas Certo. temos a questão ainda do peso, mais uma vez, ambiental. E, portanto, temos outras alternativas, como os pensos que são eu não sei se a Sara tem aí para mostrar Tenho alguns. sim, tenho Boa, assim. Tenho aqui então DNA, tenho estes pensos que são então de facto ecológicos e exato. reutilizáveis. E Eu são até vou ótimos abrir. porque não, para quem tem alergia, isso é maravilhoso. Dá também para o Pois, pós-parto. perfeito. Eles são assim, ok? Eles têm na Uhum. parte de trás, têm aqui uma molinha para colocar então na cueca e para prender, por isso eles não ficam ali realmente perdidos, não é? Tem aqui Exato. este sistema. E eles são de facto muito confortáveis. Eu nunca Uhum. tinha, admito que nunca tinha pegado num e surpreendeu-me realmente pelo conforto. São super Muito maleáveis, fofinhos e muito são uma fofinhos. excelente opção também para usarmos na gravidez, porque nós na gravidez temos mais corrimento, não é? Sim, Quem já esteve grávida sabe, ou quem está, que ficamos aqui com corrimento mais abundante, isso não quer dizer que seja necessariamente um problema, mas nós tentamos ao máximo evitar os pensos diários, não só por esta questão que estamos a falar da sustentabilidade, mas porque também para a mucosa vaginal não é bom, não é acumular ali muito bichinho e nós não queremos os bichinhos errados, os certos podem estar, exato. mas isto é uma excelente opção também para usar na gravidez e depois no pós-parto ou, enfim, no nosso período menstrual também é uma excelente opção para termos e são super confortáveis e têm uma boa absorção, portanto fazemos a higiene depois também e estão prontos para serem utilizados. Portanto, eu acho que é uma excelente opção para todos os ciclos da mulher, na verdade. É verdade. E para quem, por exemplo, porque há mulheres que realmente com os pensos descartáveis fazem alergia, realmente não se sentem confortáveis, acabam por aderir ao tampão quase à força, não é? Porque como Uhum. não estão confortáveis com o penso, vão para a opção seguinte, não é? Ah, mas acabam por nunca atingir conforto, não é? E para Sim, essas sim, mulheres, por exemplo, acaba por ser uma ótima opção porque realmente para pessoas com alergia, estes acabam por ser muito mais ótimos, confortáveis, não é? ótimos, ótimos mesmo. Sim, e são Super os que eu bem. normalmente recomendo no pós-parto, porque realmente, lá está, quem faz esta alergia ou quem vai ter pontos por alguma sutura no períneo, são um bocadinho mais confortáveis. Muito mais. Muito bem. Outra hipótese que temos aqui, que tem também alguns mitos associados, é o copo menstrual. Sim, muitos mitos, não é? Ele está aqui comigo. Este Dana Cycle eu vou abrir e vou mostrar. Boa, Este aqui por acaso é muito completo. Eu admito, eu utilizo este copo menstrual e acho muito, muito confortável. Eu muito bem. demorei bastante tempo a aderir. Lá está, porque é assim
uma dificuldade, acho eu, na adesão, Sim. mas assim que tive a oportunidade e experimentei, nunca mais voltei aos pesos descartáveis. Nunca Não, mais, é um nunca mais. descanso, até porque tem uma duração muito grande, É verdade. aguenta algum tempo, não é? Depois também depende um bocadinho do nosso fluxo e é uma opção muito boa. Agora, há meninas que acham que não podem usar porque ainda não iniciaram a sua vida sexual e isso é um grande mito, pode ser Esse usado é um dos mitos. exatamente, exatamente. A única fase, como eu disse há pouco, que não deve ser utilizado é na fase dos lóquios, ok? Do Certo. pós-parto. Caso contrário, pode ser utilizado sempre que necessitem e que queiram, não é? Tem uma maneira específica de pôr, é preciso ver os tamanhos, é preciso também saber Exatamente. higienizar, porque isso é muito Este, importante também para termos conforto, não é? Qual é esse, claro que Sara? sim. Este, por acaso, eu também no M. Isto aqui é um aplicador que acaba também por ser interessante, porque eu acho que deve ser dos únicos no mercado, se não o único, que tem um aplicador. Isto depois traz instruções e existem várias formas de fazer a introdução, com ou sem aplicador. Isto depois vai um bocadinho com a Claro, prática e aqui um bocadinho com a exploração, no fundo, de nós mesmas e de encontrar o conforto ideal para nós, não é? Este é o M, mas de facto tem aqui umas sugestões de tamanhos, porque existe o S, o M e o L, que também vai variar, e que também é interessante, vai variar sim, também com o nosso fluxo também. No fundo, exato, ele varia exato. aqui com se já fomos mães ou não. Eu acho que até no próprio site da Cycle se consegue fazer Tem lá. rapidamente um teste, não é? Para saber mais ou menos qual será o tamanho ideal para nós. As questões são muito básicas, perguntam a idade, se já fomos mães, se o parto foi normal ou não é? E mediante aí esses cálculos eles fazem a sugestão. Foi isso que eu fiz na altura e acabei por escolher o meu tamanho assim. Uhum, E uhum. traz uma coisa, a enfermeira Carmen também falou muito bem na esterilização, não é? Que é essencial para este tipo de solução de recolha. E ele traz, neste caso, traz esta caixinha, que no fundo é só colocar aqui o copo com água e isto até no micro-ondas se consegue fazer Ah, que rapidamente máximo. a esterilização. É muito, muito prático, muito, muito prático. E depois até basta descartar a água e depois fica já guardadinho na caixa, acaba por Que ser realmente giro. muito higiênico Uhum. E prático, não é? e Porque às prático. vezes podemos não estar com tempo ou na nossa casa para estarmos ali a fazer essas Exatamente. coisinhas. Não, isso é ótimo, é uma boa opção. Eu acho que já estamos muito mais a aderir a estas opções do copo, por vários fatores, não é? Por ser prático, pela Exatamente. sustentabilidade, por as mulheres também perceberem e terem agora uma vontade maior com o seu corpo, em que se tocam, em que percebem, em que vão colocando, como a Sara estava a dizer, eu fui vendo, isto foi uma aprendizagem que foi fazendo É, com o seu é corpo. mesmo. É Eu isso acho mesmo. que isso é um ponto a favor também do COP, é termos este momento de exploração nossa que às vezes nós não temos, não é? É Às verdade. vezes não temos mesmo, quando somos mães, somos um bocadinho obrigadas a ter esta exposição, não é? Mas É, às vezes estes momentos só nossos, são difíceis de ter no dia a dia e esta exploração, e é importante conhecermos-nos também. é mesmo, sem dúvida. E de facto, eu, pronto, acabei até por ser eu também a fazer este live consigo, porque sou utilizadora realmente deste Certo? copo e porque foi inesperado. Eu nunca pensei dar-me tão bem. E Uhum. depois, isto realmente a nível, para quem também pensa em sustentabilidade, que gosta, que já pensa mais no lado Claro, ecológico e tenta fazer escolhas também no dia a dia, com isso sempre em mente, acaba por ser uma ótima solução, porque sim, o gasto que se faz mensal nas soluções descartáveis é brutal, é a brutal. nível ecológico é drástico. Eu por acaso estava a ver aqui uma pergunta de uma seguidora que estava a dizer, mas os pensos diários não devemos utilizar a nível de saúde vaginal, devemos evitar os pensos diários e temos outras alternativas, como a Sara já mostrou,
que é os pensos, não é, de algodão reutilizáveis. E eu acho que nós temos que pensar mesmo nestas soluções, para, não só a nível ambiental, mas também a nível da nossa saúde, não é? Porque nós não nos podemos esquecer que também os pensos estão carregados de químicos que ficam em contacto com a nossa mucosa. Isto tudo também tem aqui uma... tem muito que se lhe diga, não é? Tem uma implicação também na nossa saúde. Portanto, nós temos Claro. mesmo que refletir sobre isso e mostrar estas opções e partilhar estas dúvidas entre mulheres, como a Sara estava a dizer, não é? Olha, como é que tu fazes? Eu faço assim, eu ponho assim a perna, eu faço... Isto vai nos dar um conhecimento brutal do nosso corpo, é mesmo, mesmo. É tão bom falar e é tão importante. É tão É, importante. é, É por isso que realmente o trabalho que a enfermeira Carmen faz é muito importante, porque às vezes as pessoas não têm essa, às vezes até mesmo coragem, não é? Não sim, conseguem falar, sim, desabafar e tirar dúvidas, não é? Dúvidas tão importantes. sim. Não conseguem com o próprio médico, não é? Mesmo com o próprio médico, às vezes É, há muitos anos, não conseguem esclarecer é, ali as dúvidas que realmente existem. sim. E é às vezes haver este tipo de lives, de esclarecimentos, que se consegue às Uhum. vezes quebrar mitos, quebrar ideias e aderir realmente aqui a soluções Sim, novas e importantes que são para nós. exatamente. E porque pode, o copo pode não ser para mim uma opção, mas eu tenho outras opções. Portanto, não tem que ser Exato, tudo igual, é cada pessoa claro, também vai escolher a sua e acima de tudo, o conforto e a praticidade, não é? Eu acho que isso é o mais importante no nosso dia a dia, também enquanto mulheres, neste mundo acelerado que estamos, é mas mesmo. que também precisamos. Mas acima de tudo, que encarem a menstruação também com este dado do seu corpo e não como uma coisa chata e agora não posso ir para a praia e agora isto vai me estragar Exato. o dia. Isto, ainda que a menstruação, para quem está a tentar engravidar, eu sei que dá aquela tristezazinha, não é? Porque nós não queremos que a menstruação venha, queremos que Claro, estar grávidas, eu percebo isso, mas ela diz muito, muito sobre a nossa saúde e é mesmo importante nós pararmos, olharmos, percebermos o que é que se está a passar, darmos essas informações à nossa equipa de saúde, porque eles podem nos ajudar muito com estas questões, e pararmos de ter aqui este preconceito em relação à menstruação. é Muito mesmo. importante. Muito, muito. Enfermeira Carmen, não lhe roubo mais tempo, mas agradeço-lhe muito, muito, muito este bocadinho que conseguiu Obrigada dispensar eu. aqui à Sweet Care. Fico muito contente por ter sido eu a escolhida para falar consigo e espero que agora que venham muitos mais oportunidades, porque Espero que realmente sim. não falta aí conhecimento para partilhar. Exatamente, exatamente. Enfermeira Vamos, Carmen, provavelmente vemos-nos em breve. Obrigada a todos também por estarem aqui. E um beijinho, Sara. Foi uma conversa um muito beijinho. boa. Obrigada. Foi E um beijinho para mesmo. a pequenina aí em casa. Obrigadíssima, será entregue. Senhora Até Carmen, breve. tudo bom. Continuação de bom Igualmente. trabalho. E obrigada Igualmente. a Um todos. beijinho. Obrigada, obrigada a todos.